eu estou vendo cada vez mais canais de estudantes que têm postado seus conteúdos, sua rotina de estudos, está se desenvolvendo cada vez mais. Seja blog de conteúdo, rotina de estudo, seja o canal no YouTube que mostra a performance de estudo de cada um dos youtubers lá, seja o próprio Studigram, muito comum hoje em dia, tem vários Studigrams. E a grande pergunta que surge hoje é, tá bom, mas esse tipo de canal de conteúdo, ele ajuda ou atrapalha o estudante? E a resposta que eu te dou aqui é, ele pode muito ajudar. Mas ele pode ajudar desde que o estudante use 4 técnicas importantes no seu canal. Eu vou te explicar quais são essas 4 técnicas e no final vou te dar uma última dica importante para que você fuja e não atrapalhe os seus estudos com o seu próprio canal. A primeira dica, que para mim é a mais importante de todas, é seja auditável. Seres humanos que são auditados têm performance melhores. Então, imagine que eu vá sair para correr, e aí eu poste que eu vou correr 10 km no Instagram, antes de correr. Você acha que quando eu estiver ali no 7º quilômetro, eu vou ter mais força ou menos força? A tendência é que, como eu postei aquilo, e eu sei que as pessoas vão me cobrar aquilo depois, é que eu tenha mais força para cumprir a minha meta. Então, sempre quando eu declaro a minha meta, a tendência é que eu cumpra essa minha meta. Isso acontece, por exemplo, na diferença de malhar na academia ou em casa. Na academia é natural que você se esforce mais, porque tem pessoas te olhando. Então, use o seu canal como uma forma de se auditar. A dica é sempre, antes de começar o estudo, poste qual é a sua meta de estudos. Mas o mais importante aqui é, depois que você terminou os seus estudos, você também precisa postar o sucesso e o fracasso. O fracasso tem que ser postado. Por 2 motivos. Primeiro, se você posta o fracasso, o seu cérebro vai automaticamente pensar, nossa, eu vou ter que postar isso. Então eu preciso completar a minha meta. E vai te dar mais força com isso. E segundo, é importante que a gente transforme a rede social numa rede social de realidade. Não adianta só ficar postando sucesso o tempo inteiro. A gente precisa afastar a lógica das redes sociais dos super-heróis. Segunda dica importante, a recuperação. Essa é a dica para que você possa fugir da chamada ilusão do conhecimento. É muito comum que depois que a gente estude alguma coisa, a gente ache que a gente aprendeu aquilo de forma maravilhosa. E você pode usar o seu canal de maneira a garantir que você não está caindo nessa ilusão. De que maneira? Terminou de estudar um bloco de conteúdo, você para e tenta fazer aquela postagem, sem consulta. Se você consegue fazer a postagem de um conteúdo sem consulta, isso é sinal de que você de fato compreendeu. Você vai perceber que em muitos casos você não vai conseguir. E aí você vai ter que voltar, consultar, conferir e produzir aquele conteúdo. Então a técnica da recuperação, que é uma técnica que você deve fazer sempre depois que você aprender um conteúdo, é uma técnica que você consegue utilizar tranquilamente com o seu canal, com o seu Studigram ou com o seu YouTube aqui. Quando a gente explica, a gente aprende muito mais quando a gente simplesmente lê. A terceira técnica, a terceira dica, também fundamental, é permita ser avaliado. Aceite os feedbacks. Quando você se abre à avaliação, você estimula discussões. E nós somos vaidosos, nós somos competitivos. Sempre que a gente discute algum tema, é natural que a gente aprenda mais o tema, te força a estudar de forma mais aprofundada aquele tema. Então, se abrir para feedback, dicas de rotina dos seus amigos, e 2, discussões fervorosas de conteúdo que são muito comuns em redes sociais, são muito boas para você aprender. Sempre quando eu posto alguma coisa e ver alguém criticar a minha postagem, eu vou a fundo, eu estudo mais, eu massacro, mastigo aquele tema, com o objetivo de aprender cada vez mais e devolver aquele tema de forma ainda mais mastigada para a pessoa que me criticou. Beleza? Tem um 4º ponto, que é o ponto mais importante aqui, e para você se afastar do grande risco depois, que é não foque na forma, foque no conteúdo. O ponto principal aqui é o conteúdo nesse momento. Você é um estudante, você quer aprender. É óbvio que é bacana ter muito seguidor, é óbvio que é muito bacana você ter muita curtida, mas nesse momento você não precisa ter aquelas postagens maravilhosas, não precisa perder muito tempo na arte da postagem. Faça a postagem de conteúdo, mostre que o importante agora é o conteúdo. O conteúdo é mais importante do que a forma. E aí, puxando o gancho, essa é a grande dica. O seu Studigram, o seu canal do YouTube, ele não pode te roubar tempo de estudos. Ele tem que ser uma ferramenta para fortalecer os seus estudos. Então, você não pode ficar navegando por horas e horas, vendo quem te curte, olhando quantas visualizações aconteceram ou seguindo outras pessoas. O seu tempo de rede social tem que ser o tempo planejado, ele não pode ser excedido por causa disso. Se você seguir essas 4 dicas e se você se afastar desse ponto final, eu acredito que esse canal pode ser muito produtivo e pode te ajudar a alcançar os seus resultados.